Você sente que não se encaixa em lugar nenhum? Que sente a sensação de não ser amado, de não ser aceito? Percebe que está sempre sozinho, sempre na busca de ser aceito ou aprovado pelas pessoas? Você se sente rejeitado. Vem comigo, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Ninguém está preparado para sofrer uma rejeição, mas todos nós, de alguma forma, em algum momento da vida, já passamos por isso. A rejeição é uma ferida na alma, muitas vezes causada em situações de dor, talvez na infância ou na adolescência, são o período que mais se destaca. Mas como ela é causada? Muitas vezes uma gravidez indesejada, um aborto, palavras negativas, dores emocionais, uma perda muito grande, num lar conturbado de confusão, sem respeito algum. Muitas vezes um abuso verbal, físico ou sexual. E geralmente é mais aflorado, é mais árduo na infância e na adolescência. Elas se potencializam mais, é onde nasce a rejeição. Talvez também num relacionamento de um casamento onde a criança acha que ela é culpada pela separação dos pais. Então a rejeição todos nós já passamos ou ainda vamos passar. É algo que nós não conseguimos evitar, mas podemos passar pelo processo e sermos curados. Na Bíblia, podemos ver alguns exemplos sobre a rejeição. Podemos ver a história de Davi, que foi rejeitado pelos seus irmãos, pelos soldados quando ele foi enfrentar o gigante. Também temos a história de José, que pela rejeição e inveja dos seus irmãos, ele foi vendido como escravo. Também temos a história de Lia, que queria ser muito aceita pelo seu esposo Jacó e fez muitos filhos para tentar chamar a atenção dele, se sentir aprovada, se sentir amada por ele. E a gente vê na história que ela foi bastante rejeitada. Também temos a história de Mefibosete. Lá em 2 Samuel 4 em diante, conta a história de um menino que apenas com 5 anos já foi órfão. E conforme ele recebeu essa notícia, a pessoa que cuidava dele ficou muito assustada. E a palavra diz que ela saiu correndo para outra cidade, para Lodebar. E nesse caminho ela derrubou Mefibosete e ele ficou mal das pernas. Ele ficou machucado, ele era um príncipe e ele se sentiu rejeitado por toda a sociedade, porque Lodebar é um lugar de pessoas esquecidas, pessoas sem perspectiva de vida nenhuma, e ele se sentiu muito rejeitado. Até que um dia Davi o chama para honrar a vida do seu amigo Jonatas. E Mefibosete se vai na presença do rei Davi, só que ele não conseguia ir sozinho, ele precisava de alguém. Assim somos nós, a rejeição nos cega, a rejeição nos deixa inseguros, com medo. E Mefibosete não tinha a vontade própria, ele era sempre carregado pela cuidadora dele. Então muitas vezes nós queremos ir para a direita, queremos ir para frente, queremos ir para a esquerda, mas essa rejeição nos bloqueia, assim como Mefibosete. Talvez ele queria ir para outro lugar, mas ele não tinha a sua voz. Ele não tinha essa coragem, essa ousadia. Então a rejeição nos faz criar muros. Você que se sente rejeitado, entenda, você é vítima. Vítima de uma sociedade inexperiente, vítima de pessoas que também sofreram por rejeição e acabaram transmitindo isso para você. Quando eu fiz um curso de feridas na alma, eu já sabia, quando eu me converti, que eu sofri uma rejeição pelo meu pai porque ele não me pegava no colo. Só que isso é assunto para um outro vídeo. Procura lá em carências emocionais. Só que nesse curso que eu fiz, eu estava grávida da minha filha, faz 1 ano e meio, quase 2 anos. E lá eu estava focada na ministração, eu estava focada em outra coisa para Deus curar em outra área da minha vida. E quando a líder veio no meu ouvido e falou rejeição, lá passou um filme na minha mente de toda a minha infância. E lá Deus me ministrou no meu coração que eu me sentia rejeitada pela minha mãe. E quando a líder me deu um abraço, eu senti um amor de mãe tão grande que eu nunca tinha sentido essa presença da minha mãe. Eu nunca tinha sentido um abraço, um carinho, um amor de mãe. E quando eu fui no final do curso para ser ministrada, para ser curada, tive que fazer uma pesquisa. E eu conversei com os meus pais do passado, como era na infância.
E eu achei que Deus ia me curar no meu secreto, no meu quarto, eu fazendo meu devocional. Só que eu aprendi que eu não posso limitar Deus. Eu não posso colocar ele numa caixa e achar que ele vai fazer como eu quero, na medida que eu preciso. Não, ele é perfeito. Ele fez da maneira maravilhosa. Então a gente estava conversando sobre isso e ela olhou no meu olho e falou: Mana, eu não brincava com vocês, eu não brincava contigo porque eu não tinha tempo. Somos em 4 irmãos, eu sou a mais velha, eu tenho mais 3 irmãos. Então ela falou 3 vezes pra mim, olhando no meu olho. Ela falou: Mana, eu não brincava com vocês porque não dava tempo. Tinha que dar banho, tinha que trocar, tinha que alimentar. Naquele momento, eu não sabia, mas tinha um aperto tão grande no meu coração que quando a minha mãe falou aquilo, eu senti um alívio muito grande. Então ali Deus me curou com aquelas palavras. E eu entendi que ela me rejeitou, ela não me deu o devido amor, porque ela também não tinha tempo. E ela também não recebeu. Criada na roça, com muitos filhos, ela não sabia demonstrar aquilo. Então ali eu fui curada. Então a sua rejeição, muitas vezes as pessoas não têm culpa. Você tem que buscar a cura, você tem que buscar o melhor para você, deixar essas feridas, deixar que o Espírito Santo ministre no seu coração, que Deus venha revelar tudo que está em oculto no seu coração, que Ele venha te mostrar. Deus também ministrou no meu coração a rejeição do meu pai muitos anos atrás, só que Deus sabia que lá em 2009 eu não ia suportar receber aquela notícia de ser rejeitado pelo meu pai e pela minha mãe. Então ele só foi revelar isso pra mim agora, com mais maturidade. Eu consegui entender porque ela também não recebeu amor. Como que a gente vai dar algo que a gente não recebeu? Então entenda, você é uma vítima. A rejeição causada também por abandono de um pai, de uma mãe, palavras duras, palavras negativas que te colocam para baixo. Qual é a culpa que Mefibosete tinha de ser rejeitado? O que ele fez para ser rejeitado pela sua família, pelo reino? Que culpa uma criança tem de os pais serem divorciados? Que culpa uma criança tem de um professor ser ignorante, de sofrer um bullying? Assim como Mefibosete foi rejeitado, nós somos rejeitados o tempo todo. E isso causa feridas na nossa alma. Faz com que a sua identidade seja distorcida. Você se sente abandonada, você quer a aprovação das pessoas o tempo todo, quer se sentir aceita. Vamos ver os frutos dessa rejeição. O que será que alterou na tua personalidade? O que será que causou as tuas características, as tuas atitudes? Os frutos da rejeição pode ser você ser muito crítico. Você sempre tem uma opinião contrária. Você sempre quer que as pessoas façam as coisas perfeito. Você está sempre criticando. Você não tem empatia com as pessoas. Não se coloca no lugar do próximo, achando que só você sabe das coisas, só você é o suficiente. Os frutos da rejeição também é o orgulho de que você não precisa de ninguém. Você é autossuficiente. Também pode causar a depressão, raiva, ira, um vício de querer produzir sempre. Sempre tá na ativa, sempre tá trabalhando, sempre tá produzindo alguma coisa para proteger uma identidade distorcida. Eu já fui curada, eu já fui ministrada sobre a rejeição, mas eu ainda tenho o vício de querer fazer as coisas. Eu ainda quero ser produtiva o tempo todo, eu não consigo ficar parada, minha mente não consegue descansar. A rejeição, ela nos torna escravo das outras pessoas. E assim a gente só vai caminhar aonde as pessoas vão nos direcionar, causando em nós insegurança e medo. Em Provérbios 29 e 25 fala sobre o medo. Eu tenho medo do que as pessoas vão falar, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim, o que elas vão falar pra mim. Eu tenho medo de me sentir reprovada pelas pessoas. Será que você se sente assim? Criamos o muro do voto secreto. Vai dizer que você já não falou assim. Aquele homem nunca mais vai me tratar assim. Eu nunca mais vou ser criticada pela minha mãe. Eu nunca mais vou ser humilhada. Criamos o muro do orgulho. É uma proteção da arrogância e da soberba. Também criamos o muro do fingimento.
Se alguém te pergunta assim, ai, como está a sua vida? Como está o teu casamento, a tua família? Você cria o muro do fingimento. A sua casa tá uma bagunça. O seu casamento tá em turbilhão, tá em discussão, os filhos, você não sabe mais o que fazer, mas você cria o muro do fingimento e fala, não, tá tudo bem. Graças a Deus tá tudo certo, tá tudo uma bênção. Eu não estou dizendo que você não tem que desabafar ou procurar ajuda. Sim, mas você também cria, como você já criou o muro do orgulho, do voto secreto, você não quer se abrir com ninguém, não quer buscar ajuda de ninguém. Então você cria o fingimento. Sempre tá tudo bem, sempre tá um mar de rosa. Criamos o muro da autodefesa. Manipular as pessoas ao seu redor para que você não se sinta rejeitada, frustrada ou abandonada. Um exemplo bem básico. No Dia das Mães, você manipula toda a família, cria toda uma expectativa para a família estar unida, para você não se sentir rejeitada nessa data tão especial. Ou aquela data, né, o aniversário de casamento, que você cria grandes expectativas para o seu esposo, acha que ele vai fazer uma grande produção, então você manipula a situação para que você não se sinta rejeitada ou frustrada nessa data. Eu não digo fazer algo de lembretes, de conversar de maneira saudável, mas a manipulação para você não se sentir rejeitada. Criamos o muro de comprando a proteção. Sempre querendo ser gentil com as pessoas, sendo tolerante, não querendo criar caso em nenhum momento, sempre sendo educado e prestativo, para não dar a sua opinião, para não entristecer a outra pessoa, manipulando toda a situação para estar bem, para se sentir amado e aceito por todos. Criamos o muro do perfeccionismo. Colocamos expectativas tão altas que só você pode fazer melhor. Não conseguimos dar direção, liderar e queremos abraçar o mundo. Confesso que eu ainda tenho um pouco de perfeccionismo. Eu me lembro quando eu era mais jovem, que a gente fazia rede de mulheres e eu adorava fazer a parte da decoração. Só que eu não pedia ajuda, eu queria fazer tudo sozinha, porque eu queria a aceitação e a aprovação da minha líder. Aí eu fazia, montava tudo sozinha, no final não tinha ninguém para ajudar, então eu tinha que desmontar a decoração sozinha e eu acabava pecando, me frustrando, porque eu ficava com raiva, que tudo tinha que eu fazer sozinha, as pessoas não estavam ali para me ajudar, mas é porque eu me coloquei nessa situação. Eu, como egoísta e querendo a aprovação das pessoas, eu queria abraçar o mundo e fazia tudo sozinha, não queria a ajuda das pessoas, porque eu queria receber o elogio da minha líder, queria me sentir aprovada. Então, muitas vezes nós criamos muros para nos defender. Vamos ver 6 maneiras para sermos curados da rejeição. Primeiro, tire a máscara do orgulho. Seja humilde. Peça para Deus um coração aquebrantado e arrependido. Segundo, reconheça os muros. Olhe para toda a sua infância e analise. Terceiro, se valorize. Você não é aquilo que as pessoas falam de você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Perdoe-se. Quarto, busque um relacionamento com Deus, uma intimidade. Quem vai te falar as ferramentas, quem vai te revelar é o Espírito Santo. Eu só tive essa revelação na busca dele e em buscar mais dele e estudar a sua palavra. Quinto, se alimente do novo. Veja novos vídeos, leia a palavra, leia um bom livro, veja uma boa ministração, faça cursos onde vai edificar a sua vida espiritual. E sexto, persista. Vai levar um tempo para você mudar de direção, mudar de atitude e encontrar a sua identidade em Deus. Não desista.